ouvindo essa frase das nossas bocas. Nós somos o povo da verdade. Falei, vocês são os fundamentalistas, né? Vocês são os fanáticos, os estranhos, os donos da verdade, não é? Mas é isso que nós somos. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse: eu sou a verdade, e não uma verdade, não é? E se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca, né? Então toda a nossa experiência espiritual, ela será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos. E nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis. E nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem atuado nesse chamado mundo pós-verdade, como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível, né? Nós o vemos por sua graça, de duas maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração. Ou seja, a nossa geração não existiria, né, se o Espírito Santo não tivesse governando uns poucos nascidos de novo. São esses poucos que nasceram de novo que estão segurando, quer dizer, o Espírito Santo que está segurando o inimigo espiritual, né, de arrebentar com a criatura, levando-a ao inferno. Então, isso é muito sério. Vejam a gravação da mentoria de ontem, onde que a gente destaca muito essa preocupação de pós-verdade, de sermos guiados não por Cristo. Quem não tem o Espírito Santo guiando, governando, tem um desgoverno e não tem essa consciência, sente um vazio e nada completa esse vazio, é só Cristo. Nós vamos continuar ouvindo o preletor. Devorado uns aos outros. Então Deus intervém com sua soberania restritiva. Ele coloca limites no que o homem é e no que o homem faz. Do contrário, não haveria geração há muitos séculos. A segunda maneira, Deus intervém com a sua soberana graça. Então, por um lado, digamos, sua soberana mão, sua soberania restritiva. Ele diz não e é não, porque ele intervém. Por outro lado, ele intervém com sua soberana graça. E essa sua soberana graça, particularmente, é a sua intervenção na igreja. Agora, queridos irmãos, quando a igreja for retirada, o que será desse mundo chamado? Só esclarecendo na linguagem aí, igreja, não é aquela que a população toda fala, que tem um endereço e uma denominação. A palavra correta para a igreja é também o corpo de Cristo, é a noiva. São formas diferentes da Bíblia falar da igreja. A igreja é de Cristo, ela não tem denominação e ela também não tem localização. Ela pode estar localizada aqui e ali, em função de um grupo de novos nascidos que se encontram para ter uma comunhão, e essa comunhão com Cristo. Isso é espiritual. A igreja é uma realidade espiritual. Por sinal, falar em realidade espiritual, é bom dizer que a realidade espiritual é mais real do que a realidade desse mundo. Esse mundo que é passageiro, mas a vida espiritual é eterna. Pós-verdade. O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Paulo diz aos Tessalonicenses. Então,
que era e que ora nós estamos vivendo como igreja do Senhor. Quantos desafios! E como nós precisamos ser o povo da verdade que anda na simplicidade da verdade. E que checa sua vida, experiências, viver pela verdade. Então, deixa eu citar alguns exemplos para que isso fique mais claro para nós. Primeiro exemplo de subjetivismo. Senhor, nos ajude a checar nossa experiência e nosso coração. Número 1. Busca de sensações como evidências da fé. Não estamos interessados em falar de subjetivismo do mundo. Estamos interessados em falar de subjetivismo no cristianismo. Olha, isso é importante que ele está falando. Ele fazendo uma análise com um grupo de novos nascidos. Quando ele fala, pessoal, do mundo, é aquele que não teve o nascimento espiritual. E ao falar pessoal que nasceu de novo, vejo a preocupação da Bíblia com esses que são os filhos de Deus. Pois os outros estão desgovernados. Então, quando fala em sentimento aí, que ele vai falar em sentimento, a vida espiritual, ele vai explicar melhor que eu, mas não é ter sentimentos de alegria como tem o mundo, né? As festas, né? Os ganhos mundanos, né? Eles podem ser até possíveis do Filho de Deus ter, mas ele não tem a mesma motivação e o mesmo efeito do mundo. O mundo tem a alegria, é uma alegria efêmera. A alegria do novo nascido, não. Ela está em Cristo, está em viver em comunhão com a família de Deus. Para que nós sejamos checados. Então, o primeiro grande desafio que enfrentamos é essa questão de buscar sensações como evidências de fé. Agora, muito interessante. Então, não são sensações que vai nos dar comprovação da nossa fé. É um relacionamento, não é a sensação. A gente fala para Deus assim, às vezes eu já cheguei a falar isso. Dá um sinal. E aí, quando a gente fala em sinal, a gente pensa em alguma coisa física, né? E, na verdade, isso é uma afronta, porque ele é espírito. Né? Ele quer que tenha uma fé no que nós não vemos, nem ouvimos. Então, é uma coisa mais profunda. Por isso que não são sensações. Interessante que se nós abrirmos nossas Bíblias, vamos fazer isso. Abra, por favor, no livro de Cantares. Aqui recebemos uma graciosa ajuda nesse tema experiência espiritual, no que concerne ao perigo da busca das sensações para evidenciar a fé, quando tiver ser o contrário. É a fé que produz os verdadeiros sentimentos espirituais. Por que seria um erro buscar sensações como evidência da fé? Parece que esse tema é um tema apenas para novos convertidos, né? E talvez alguns de nós pensem que já passaram dessa fase e não tem necessidade mais de buscar sensações como evidências da fé. Mas permitimos que o Senhor nos sonde, irmãos, nós realmente iremos ver o quão dependentes nós somos de sensações, para que tenhamos a nossa vida de fé confirmada. E não chegamos a nada, porque o caminho de Deus é o contrário. É a genuína fé nos concedendo verdadeira experiência, ou sensações, ou sentimentos espirituais. Veja o livro de Cantares nessa sequência interessante. Olha o capítulo. O que eu entendo é que o que Deus quer é uma comunhão constante. Por isso que fala que o Espírito Santo é um espírito de habitação. Então, na verdade, se alguém habita conosco, e o Espírito Santo habita com o Filho de Deus, o que Deus quer, através do processo do cristianismo, do novo nascimento, é um relacionamento. Deus não quer que a gente entenda que tem uma experiência, então,
que não dependa dele. Deus quer uma dependência constante dele. Deus quer constantemente que esteja falando com o seu filho e o seu filho agindo sobre aquele caminho dado pelo pai. Então não tem essa de, já sei tudo. Não. É humildade total de ser governado a todo momento pelo Espírito Santo. E estudando a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui, estudando a vida espiritual, para cada vez mais ter esse relacionamento mais íntimo e com uma audição espiritual mais nítida, vamos dizer assim, que é a maturidade. Né? 3. Você sabe que esse é um dos livros mais mal interpretados da Bíblia, né? Alguns acham que ele puramente se refere ao relacionamento matrimonial.